O torcedor palmeirense amanheceu com o peso de uma noite difícil nas costas. A derrota para a LDU em Quito ainda ecoa na mente de quem viu o jogo e tenta entender o que aconteceu dentro de campo. Ninguém esperava um atropelo desses, principalmente se tratando de uma semifinal de Copa Libertadores, competição onde o Palmeiras tem tradição, camisa pesada e costuma se comportar com maturidade. Mas dessa vez, o primeiro tempo foi simplesmente um pesadelo. 3 gols sofridos antes do intervalo, com o time completamente dominado, sem conseguir respirar, sem conseguir reagir. Claro que a altitude é sempre um fator a ser considerado. Jogar em Quito nunca é fácil, a bola corre diferente, o corpo responde mais devagar, e os adversários estão acostumados com isso. Mas mesmo com esses elementos, o Palmeiras parecia perdido em campo. A LDU soube usar cada detalhe a seu favor. A torcida empurrando, o ritmo intenso desde o apito inicial, e a confiança de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Foi um primeiro tempo onde o Verdão ficou nas cordas, tomando soco atrás de soco, e por pouco não levou mais. A escalação escolhida pelo Abel Ferreira também levantou questionamentos. A presença de Rafael Veiga em campo, por exemplo, chamou a atenção. O meia ainda não vive seu melhor momento e não conseguiu acompanhar o ritmo da partida. Já o Kelvin, que muita gente vinha pedindo como titular, até começou bem, mas com 20 minutos de jogo já dava sinais claros de cansaço. Estava esgotado, sem pernas, e precisava ser substituído. Só que a troca demorou, e o estrago já estava feito. Foi um Palmeiras irreconhecível, principalmente em termos de intensidade e postura. Em nenhum momento do primeiro tempo o time conseguiu equilibrar as ações. Era um domínio completo da equipe equatoriana, que além dos gols, criou outras chances claras. E só não fez mais porque o Carlos Miguel, mesmo tomando 3, ainda conseguiu evitar um prejuízo maior com boas defesas. A verdade é que o Verdão não viu a cor da bola nos primeiros 45 minutos. Mas apesar da atuação desastrosa, ainda existe esperança. Ainda temos mais 90 minutos no Allianz Parque, e como o próprio Abel lembrou na coletiva, muita coisa pode acontecer nesse tempo. A confiança do torcedor é testada, mas não destruída. O Palmeiras já viveu situações parecidas, já virou jogos improváveis, já mostrou força dentro de casa. O que não pode é deixar o abatimento tomar conta. Foram 2 derrotas seguidas, 6 gols sofridos e um desempenho preocupante. Mas o time precisa reagir. E precisa reagir agora. A próxima semana será decisiva. O Allianz tem que ser um caldeirão, e o time precisa entrar com sangue nos olhos. Se fizer um gol logo nos primeiros minutos, coloca pressão no adversário e muda o clima do jogo. O importante é não tomar gol. Não pode nem pensar em tomar. Se a LDU balançar as redes, aí complica demais. Mas se o Palmeiras repetir o que já fez em outros momentos dentro de casa, pressionar desde o início e aproveitar as chances, dá para acreditar. É difícil, mas está longe de ser impossível. E o torcedor sabe disso. Por mais que tenha ido dormir frustrado, a chama da virada continua acesa. A expulsão de um dos principais jogadores da LDU, ali no fim da partida, pode ajudar também. Um desfalque importante para o jogo de volta, principalmente considerando que era um dos motores do time equatoriano pelo lado esquerdo do ataque. São detalhes que fazem diferença em confrontos tão equilibrados. Enquanto isso, o foco momentaneamente se volta para o Campeonato Brasileiro. No domingo, o adversário será o Cruzeiro, e o time precisa mostrar reação imediata. A má fase não pode se estender. Além da questão emocional, o Palmeiras precisa se manter firme na tabela, porque dependendo dos resultados, pode acabar perdendo posições. Flamengo e Fortaleza jogam antes, e um tropeço do Verdão pode custar caro. A ordem é simples: vencer, convencer e recuperar a confiança. 1-0 é goleada nesse momento, mas o importante mesmo é voltar a jogar bem. Alguns desfalques devem pesar para esse confronto. O Piquerez é dúvida, e Aníbal Moreno dificilmente estará disponível. O argentino sentiu a panturrilha esquerda ainda na partida contra o Flamengo e, segundo informações de bastidores, saiu do jogo já reclamando de dores. Mesmo assim, foi relacionado para viajar até o Equador,
mas não entrou em campo. O Abel, inclusive, optou por colocar o Emiliano Martín, e depois explicou que a decisão foi justamente por causa da lesão do Aníbal. A dúvida que fica é por que o jogador foi levado para a altitude se já estava machucado. Mas o fato é que deve ser mais uma baixa para o fim de semana. E para quem gosta de boas notícias fora das quatro linhas, tem novidade no uniforme. A Cimed está de volta como patrocinadora do Palmeiras. A empresa, que já teve sua marca estampada no time feminino, agora retorna também para o masculino e para as categorias de base. O acordo é por 2 temporadas, até o fim de 2027. Os valores ainda não foram divulgados, mas já se sabe que a marca vai aparecer na região da omoplata do uniforme. Um movimento importante para reforçar os cofres do clube e dar mais estabilidade financeira ao projeto. A arbitragem também já está definida para o duelo contra o Cruzeiro. Rafael Klein será o responsável pelo apito. Ele estava cotado para apitar o confronto contra o Flamengo, mas acabou ficando de fora. Agora terá a chance de comandar um jogo importante, em que a expectativa é de um Allianz Parque lotado. A venda de ingressos foi liberada para a capacidade máxima do estádio, depois que o setor norte, que estava com restrições por conta de um palco montado, foi liberado graças a uma força-tarefa feita entre o Palmeiras e a W Torre. Mais de 30 mil ingressos já foram comercializados, e a expectativa é de casa cheia, com 40 mil vozes empurrando o time em busca da recuperação. O que não pode acontecer de forma alguma é repetir os erros cometidos nos últimos jogos. O Palmeiras precisa reencontrar o seu futebol, aquele que encantou em tantas noites dentro do Allianz. Precisa pressionar, marcar alto, jogar com intensidade, principalmente, ser eficiente nas finalizações. Não adianta dominar o jogo e não transformar isso em gols. A partida contra o Cruzeiro será um termômetro importante para medir o estado anímico do elenco antes da decisão contra a LDU. E mais do que isso, é uma oportunidade de mostrar que o time ainda está vivo, que ainda tem força, que ainda pode brigar por tudo na temporada. Dentro do vestiário, o clima pós-jogo foi tenso. Não chegou a haver confusão, mas o tom foi elevado. Jogadores cobrando mais postura, mais atitude, mais entrega. E isso é importante. É nessas horas que o grupo precisa se unir, olhar um no olho do outro e entender o tamanho da camisa que estão vestindo. O Palmeiras não pode se apequenar em momentos decisivos. Precisa se impor, como sempre fez nos últimos anos, onde se acostumou a chegar longe em todas as competições que disputa. Essa é a hora de mostrar a verdadeira identidade do time. A LDU foi competente, isso é inegável. Jogou com intensidade, com inteligência, aproveitou o ambiente e o fator casa. Mas nada está decidido. O futebol permite reviravoltas incríveis, e o Palmeiras tem todos os elementos para protagonizar mais uma delas. O torcedor acredita, o elenco acredita, e se o time colocar isso em prática desde o primeiro minuto do jogo de volta, o Allianz vai virar um caldeirão. A pressão estará do lado equatoriano, e é ali que o Verdão pode renascer. E enquanto a torcida se prepara para esse momento decisivo na temporada, muita coisa precisa acontecer nos bastidores e dentro de campo para que o Palmeiras volte a ser o time dominante que todos conhecem. O foco, agora, precisa ser total. O jogo contra o Cruzeiro, apesar de não ter o mesmo peso emocional de uma semifinal de Libertadores, se tornou crucial para o elenco reencontrar o caminho da confiança. Um bom desempenho no domingo pode mudar completamente o clima no clube e renovar os ânimos para a batalha no meio da semana. O elenco sabe da responsabilidade que carrega. Foram 2 jogos em sequência onde o time foi muito abaixo do esperado, e o torcedor sentiu isso de maneira muito forte. Não é só pela derrota em si, mas pela forma como ela aconteceu. Contra o Flamengo, já tinha sido um primeiro tempo complicado, mas o que aconteceu em Quito foi um verdadeiro apagão. E quando esse tipo de coisa acontece, surgem dúvidas, questionamentos, críticas. É natural. Mas o Palmeiras tem estrutura, tem elenco e tem um treinador que já passou por muita coisa para deixar essa fase ruim se transformar numa crise de verdade. É nesses momentos que os líderes do grupo precisam aparecer. Os mais experientes têm que puxar a responsabilidade, conversar com os mais jovens, dar suporte para que ninguém sinta o peso da cobrança de forma desproporcional.
E isso já começou nos bastidores. Após o jogo contra a LDU, alguns jogadores demonstraram claramente a insatisfação com o desempenho e com a postura da equipe em campo. Não houve discussão ou conflito interno, mas sim cobrança e voz ativa. Isso é essencial. Um grupo campeão se forma na adversidade, e o Palmeiras tem tudo para sair mais forte desse momento, desde que saiba administrar a pressão. A torcida também tem um papel fundamental nesse processo. Por mais que a frustração ainda esteja latente, o apoio dentro de casa pode ser determinante. A virada não acontece só dentro das quatro linhas. O ambiente do Allianz, o empurrão vindo das arquibancadas, a energia da massa alviverde pode fazer a diferença. O torcedor palmeirense já viu esse filme antes. Já viveu noites históricas, repletas de emoção e superação. E agora é hora de escrever mais um capítulo dessa trajetória vitoriosa. É claro que existem problemas a serem resolvidos. A questão física de alguns atletas preocupa. A ausência de Aníbal Moreno, por exemplo, pode mudar completamente a dinâmica do meio-campo. Ele vinha sendo uma peça importante na proteção da zaga, na saída de bola, e sua lesão na panturrilha tira do time um ponto de equilíbrio. O Emiliano Martín pode até substituir em termos de característica, mas ainda não tem a mesma rodagem. Piquerez também é dúvida, e se for confirmado como ausência, a lateral esquerda perde profundidade e segurança defensiva. Outro ponto que precisa ser ajustado com urgência é a forma como o time entra em campo. Contra Flamengo e LDU, o Palmeiras foi superado desde os primeiros minutos, sem conseguir competir na mesma intensidade. Isso não pode acontecer de novo. É preciso entrar ligado, mordendo, pressionando, mostrando desde o apito inicial que quem manda é o Verdão. Ainda mais jogando em casa, com o apoio da torcida. Não dá para repetir os erros e esperar que o resultado seja diferente. A postura precisa mudar já no domingo, contra o Cruzeiro. E sobre o adversário do fim de semana, é importante lembrar que o Cruzeiro vem numa crescente. Não será um jogo fácil. É um time que também busca afirmação no campeonato, tem bons jogadores, e certamente vai explorar qualquer nervosismo do Palmeiras. Por isso, além de buscar o resultado, o Verdão precisa passar uma mensagem clara: estamos vivos, estamos firmes, e vamos lutar até o fim por tudo que temos na temporada. Outro detalhe importante é que esse jogo será observado com lupa, tanto pela imprensa quanto pela torcida. Tudo o que acontecer dentro de campo vai ser levado em consideração para o clima do jogo de volta contra a LDU. Se o Palmeiras fizer uma boa partida, vencer com autoridade, colocar intensidade e mostrar organização, o ambiente na terça ou quarta-feira já será outro. Agora, se tropeçar, aí a desconfiança vai aumentar. E isso não pode acontecer nesse momento tão decisivo. A comissão técnica tem que trabalhar forte esses próximos dias. A parte tática precisa ser ajustada, mas o mental talvez seja o ponto mais delicado. O elenco do Palmeiras tem qualidade, tem talento, mas precisa estar inteiro psicologicamente para superar a desvantagem. E isso começa com um bom jogo no fim de semana. A sequência de 2 derrotas não pode virar uma série negativa. É hora de cortar o mal pela raiz, retomar a confiança e entrar na próxima semana com a energia lá em cima. Do lado da diretoria, o retorno da CIMED como patrocinadora também mostra um movimento estratégico importante. Mesmo sem revelar valores, a volta de uma empresa consolidada, que já esteve ao lado do clube em outros momentos, é um sinal positivo. Mostra que, apesar dos tropeços dentro de campo, o projeto segue forte fora dele. A presença da marca nos uniformes masculino, feminino e de base reforça a ideia de um trabalho integrado e de longo prazo. E isso pesa na hora de montar um elenco competitivo, trazer reforços e manter os principais jogadores. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O Campeonato Brasileiro ganhou contornos ainda mais dramáticos nesta semana com uma reviravolta inesperada nos bastidores do futebol nacional. Fontes próximas ao STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, dão conta de que o órgão decidiu devolver pontos ao Palmeiras, decisão que pode mudar completamente o rumo da liderança da competição.
O burburinho começou a circular nos corredores dos clubes e nas redes sociais, e já há quem diga que essa decisão coloca o Verdão em uma posição privilegiada, podendo desbancar os rivais que vinham dominando a ponta da tabela. Segundo rumores, a polêmica envolve partidas em que o clube paulista havia sido punido anteriormente, perdendo pontos que agora podem ser recuperados. Detalhes sobre os jogos e os processos ainda não foram confirmados oficialmente, mas a notícia já provocou reações imediatas entre torcedores e comentaristas esportivos. Há quem veja nisso uma chance de ouro para o Palmeiras voltar a brigar pelo título com força total, enquanto críticos questionam a coerência e o timing da decisão do STJD, levantando dúvidas sobre possíveis influências externas ou pressões nos bastidores. A movimentação inesperada mexe diretamente com a classificação do Brasileirão, e analistas já começaram a recalcular cenários. Com os pontos devolvidos, o Palmeiras poderia assumir a liderança ou, no mínimo, se colocar em uma disputa direta com os líderes atuais, acirrando a competição e aumentando a tensão para os próximos jogos. Enquanto isso, torcedores vivem uma mistura de euforia e apreensão, divididos entre comemorar a virada a favor do clube e esperar novas reviravoltas jurídicas que poderiam alterar novamente o panorama da tabela. Nos bastidores, especula-se que outras decisões do STJD ainda podem surgir, e que o desfecho do campeonato pode depender mais de tribunais do que de campo nos próximos dias. Entre rumores de recursos, reuniões secretas e contatos discretos entre dirigentes, a sensação é de que o Brasileirão 2025 será lembrado não apenas pelas jogadas e gols, mas também pelas polêmicas fora das quatro linhas. Uma coisa é certa, a torcida palmeirense ganhou um motivo a mais para sonhar. Enquanto os rivais precisam se preparar para uma disputa que promete ser ainda mais acirrada e cheia de surpresas. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!